E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô trazendo uma convidada super especial para falar de um tema super especial, que é a Lorena, para falar sobre au pair. Ela tá há 1 ano e 9 meses já lá nos Estados Unidos, fazendo um intercâmbio desse tipo, né, au pair, e ela vai contar um pouquinho para vocês da experiência dela. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lorena. Atualmente estou morando aqui em New Jersey pro meu segundo/terceiro ano como au pair. Vou explicar um pouco melhor sobre isso. Eu tava morando em Utah, então eu mudei de um lado do país pro outro e tô muito animada para vir aqui contar um pouco sobre esse intercâmbio que é muito difícil, muito complicado, mas é muito bom e tem me trazido muitas coisas boas. Muito legal. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para vocês poderem tirar todas as dúvidas que vocês tinham sobre o au pair, né? E a Lorena então vai estar respondendo. Então, sem mais delongas, já vamos começar pelos pré-requisitos, né? O que você precisa ter, o que você precisa saber para ser uma au pair. Tá, então vamos lá. Vamos começar do começo. Primeiro, você precisa ter no mínimo 18 anos e ter completado o ensino médio. A idade máxima é 26 anos, então se você tá dentro dessa faixa etária, primeiro requisito completo. Você precisa ter carteira de motorista, não ter antecedentes criminais, no mínimo 200 horas com crianças. Esse é o mínimo do mínimo, tá? Se você tiver mais, é ainda melhor. Sobre os pré-requisitos, eu fiquei com uma dúvida, acho que pode ser a dúvida de outras pessoas. Como que você consegue essas horas, né, de trabalho com crianças? Quais são as opções que você tem? Então, eu particularmente, todo domingo eu ficava com as crianças na minha igreja, então isso contou grande parte das minhas horas. Mas eu também fiz trabalho voluntário em escola pública, então você pode procurar até um trabalho também remunerado em escola particular, trabalho voluntário assim, que tem às vezes na sua comunidade. Lembrando que trabalho, se você já ficou, por exemplo, com seu irmão ou com alguém da sua família, não vai contar como horas pro documento. Pode contar como horas complementares, assim, por experiência, mas família não conta pro documento. Ah, legal. Então, além de você conseguir as horas aí, você pode ajudar em umas escolas, fazer uma boa ação aí. Top. Então, eu acho que o próximo tema, né, pra gente seguir aqui a linha de raciocínio, são os valores. Qual investimento você tem que fazer para poder entrar nesse tipo de intercâmbio? Então, é o intercâmbio, eu acredito, mais em conta, mais barato que tenha no mercado, por isso muitas meninas conhecem sobre, e ao mesmo tempo muita gente não conhece sobre, que sempre que alguém pensa em intercâmbio, pensa, ai meu Deus, muito dinheiro. Mas esse, na verdade, é bem baratinho, e primeiro você vai precisar da sua CNH, então isso vai ser um gasto, se você ainda não tem, você vai precisar. O passaporte você também vai precisar de ir atrás disso antes de você entrar em contato com a agência. E os valores vão variar um pouco de agência para agência. Que eu conheço e são as mais famosas no Brasil, tem em média 3 agências, 4 agências, que os preços podem variar muito. Algumas vão cobrar em reais e algumas em dólares. Então, dependendo da cotação do dólar, isso tudo pode mudar. Mas acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o preço no final do vídeo. Ah, inclusive uma coisa que eu acho legal ressaltar é que a agência que a Lorena está lá nos Estados Unidos, né, a agência americana, ela também é representada aqui no Brasil pela agência que eu vou fazer meu intercâmbio. Então tem esses vários tipos de intercâmbio aí que você pode fazer, já entre em contato aí com a Agnos também. Não esquece de falar que é a indicação minha e da Lorena nesse caso, que você vai ganhar aí ou um passaporte ou um desconto, vai ganhar alguma coisa. Então aproveita. Então, agora que a gente já deu uma introduzida aqui, eu acho que é legal a gente falar do processo, né? Como que funciona em relação ao visto, a escolha de famílias e tudo mais. Então, primeiro de tudo, você precisa escolher a agência que você quer ir. Eu escolhi com a Cultural Care, que tá trabalhando agora com a Agnos. Então, eu entrei em contato com eles. Primeiro, você vai precisar assistir uma palestra na agência, pessoalmente ou online.
para eles poderem te falar um pouco mais e esclarecer qualquer dúvida que você tenha. Eu fui com a minha mãe, porque, né, vocês sabem como mãe é, então ela tava bem preocupada. Ela foi comigo e foi ótimo, eles esclareceram todas as dúvidas. E depois disso, se você continuar se você continuar interessada, você marca uma entrevista. E aí vai ser como se fosse uma entrevista de emprego. Você vai até lá, eles vão conversar. Também acho que agora, por conta da pandemia, você pode fazer online também. E você vai conversar, elas vão te fazer algumas perguntas sobre as suas horas com crianças, sobre a sua personalidade, sobre a sua família. E alguma parte da entrevista vai ser em inglês. E aí ela vai fazer algumas perguntas de emergência em inglês e conversar um pouquinho em inglês para ver qual que é o seu nível. Ah, e você acha que um nível intermediário, assim, é o bastante? O que você acha? Eles não deixam embarcar se o seu nível de inglês for muito básico, então é bom você estudar bastante, principalmente as perguntas de emergência, para você mostrar para eles que você conseguiria lidar com uma situação de emergência nos Estados Unidos com o seu nível de inglês. E é bom você estar bem tranquila para eles verem que você vai conseguir manter uma conversa em inglês também. O meu inglês, eu acredito que na época era básico, mas eu conseguia manter uma conversa e eu estudei muito, muito, muito inglês antes de ir, principalmente o vocabulário voltado para criança. Essa é uma boa dica, né? Porque às vezes vai estudar um inglês para trabalhar em empresas multinacionais, não vai te servir de nada, né? Melhor você focar no que você precisa. No caso da au pair, é entender o vocabulário mais voltado às crianças mesmo. E essa é a única vez que vai ter, tipo, um teste em inglês, quando você faz essa entrevista. Depois já garantiu. Sim, esse vai ser o primeiro contato, os 2 primeiros contatos com a agência, e depois o processo todo vai ser um pouco mais online e por telefone. Depois disso, você fez a entrevista, você passa para eles quantas horas você tem com criança, e aí eles vão te ligar ou mandar um e-mail dizendo se você foi aprovado ou não. Você sendo aprovado, eles vão falar, então agora é hora de você preencher seu application. Eu já tinha começado a preencher, porque você pode entrar lá no site e começar a dar uma olhadinha e preencher, porque quando você aceita, às vezes eles te dão um prazo. Então, eu queria ter certeza que eu ia ter tudo completo nesse prazo, então eu comecei um pouquinho antes. E aí o application, assim, é super complexo, bem longo, mas ao mesmo tempo bem tranquilo. O que seria esse application? É tipo um formulário sobre você, sobre suas pretensões? É como se fosse, é um perfil, e aí a gente pode dizer que seria como um Tinder. Você vai colocar lá todas as suas informações, horas com crianças, experiências, sobre você, fotos suas, da sua família, fotos com criança. Basicamente toda a sua vida você vai colocar ali naquele perfil, e ao mesmo tempo as famílias fazem a mesma coisa, elas precisam preencher um perfil também, para que as famílias e as au pairs possam ser colocadas em uma plataforma, e aí as duas podem ver um pouquinho mais antes de se conectarem. Ai, vocês dão um match, assim, igual o Tinder. Exatamente. Legal. Aí você pode fazer o quê? Passar assim na rua, que criança bonita, deixa eu tirar uma foto com seu filho, botar no application. Olha, vou te dizer que muita gente faz isso. Chegou um momento que eu comecei a tirar foto. Todo domingo eu tirava foto com as crianças no berçário da igreja. Claro que com levava autorização. Uma troca de roupa pra parecer que são vários dias. Exatamente. Criança da família. Claro, sempre com autorização das crianças. Se não for autorizada, lembre-se de cobrir o rosto delas. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Ah, mas legal. Aí então você faz esse Tinder aí das famílias, as famílias também preenchem. E aí você coloca quantas crianças você quer cuidar, horas, tudo isso tem nele. Exatamente, você coloca quantas crianças seria a sua preferência, se você estaria confortável em casa com animais, cachorro, gato, etc. Se você estaria confortável com
mãe solteira, pai solteiro, com casais homoafetivos, enfim, tem muitas opções, por isso eu falo que pode ser um pouco complexo, mas é o melhor jeito, porque aí não vai ter nenhum desentendimento ou assim, alguma falta de informação que depois vai chegar aqui e você falar, opa, não me sinto confortável com isso. Vai estar tudo lá antes de você dar o match com a família. Então é importante ser bem sincero também, né? Não adianta colocar o que você acha que querem que você coloque. Que aí depois Exatamente. é um período longo, né? Que você vai ficar na casa. Exatamente. Enfim. Então, por favor, galera, nunca pintam sobre nada. Eu falo assim, muitas meninas falam, tem inúmeros relatos que você pode dar dar uma complementada nas informações, mas não minta, entendeu? Eu gosto de pintar com as crianças. Você fala, eu gosto de fazer projetos. Exato. Mas aí, se você realmente pintou, você pode falar, eu gosto de fazer projetos com as crianças, pintar, desenhar, colar, recortar, blá, blá, blá. A mãe vai achar que você é o Picasso, você chega lá e faz palitinhos e gosta. Exatamente. Mas tá ótimo, você nunca disse que você era boa naquilo, você disse que gostava. Exato. Mas então agora que você já colocou o que você queria, a família já colocou o que queria, como que faz? Você escolhe, a família escolhe, a agência escolhe, quem que vai escolher pra onde você vai? Então, você terminou o seu perfil e aí você vai mandar o perfil pra agência, submeter o arquivo e eles vão revisar pra ver se tá tudo certo, se não tem nenhum erro de inglês muito grande e aí eles vão te colocar online na plataforma. Você ficando online, você não consegue ver as famílias e procurar famílias. As famílias vão solicitar uma conexão com você e aí você pode entrar lá, ver todo o perfil que a família preencheu. Eles têm uma carta que pode ser tipo, a primeira coisa que você olhar só para ter uma visão geral. E aí você aceita ou recusa a conexão deles. Se você aceita, vocês conversam por e-mail e aí marcam uma chamada de vídeo, que aí quando você vai conhecer um pouquinho melhor e para saber, né, com quem você tá conversando, como é a família, assim, cara a cara, mas por vídeo e na conversa, não só no papel, porque às vezes escrito lá nas fotos é tudo lindo, mas quando você conversa, assim, realmente por vídeo, a realidade pode ser outra. Inclusive é um processo parecido com o que você passou recentemente, né, para trocar de família. A gente vai falar melhor daqui a pouquinho, mas também tem essas. Depois então você encontrou a família, o que acontece? Então, você encontrou a tão sonhada família, que a família preenche todos os seus... com um monte de criança, quintal. Família americana, meu Deus! Casa gigante, tudo isso. Você encontrou a tão sonhada família americana, você gostou deles, eles gostaram de você, os dois preencheram os requisitos. Agora vocês vão dar o match e é o momento que você vai começar a correr atrás do seu visto. O visto do au pair, ele é diferente do visto de turista, do visto de estudante e do visto de trabalho normal. Ele é o visto J1 e ele é específico só para au pair. Então, a agência vai te ajudar com todos os documentos, as papeladas que você precisa, que esse documento vai incluir o endereço da família, informações da família, porque eles vão ser como se fosse... Eles vão ser os seus chefes aqui nos Estados Unidos e a casa deles vão ser a empresa que você vai trabalhar. E vão ser quem vai estar, não te bancando, mas quem vai estar te recebendo aqui e tendo certeza que você está trabalhando, está dentro das regras e etc. Você vai no consulado fazer a entrevista e o visto pode ser aprovado como pode ser negado. É bem mínimas as chances de serem negados, mas pode acontecer e tá tudo bem. Depois você vai de novo. Você pode tentar de novo e tá tudo certo. E aí depois que você tem a família, você conseguiu o seu visto, você combina a data, você, a agência e a família, arruma a mala e partiu os Estados Unidos. E esse processo todo demora muito? Desde você começar o curso até você ir para os Estados Unidos?
Então, varia muito. O meu processo, particularmente, foi muito rápido, eu acredito. Eu lembro que meu primeiro contato com a agência foi no dia 2 de outubro e eu embarquei no dia 8 de dezembro. Então, Mas foi bem rápido. foi bem rápido, Um mas belo vale. dia a Lorena falou: ai, gente, fazer minha despedida. Foi despedida do quê, meu anjo? Sai de onde? Aquela coisa, não quer contar pra ninguém, porque se der errado. Mas acabou que foi tudo rápido até demais. Enfim. Sua mãe quase morreu Mas. do coração? Nossa, foi bem complicado. Mas vale lembrar que eu fiquei basicamente o ano todo me preparando pra isso. Então, estudando inglês, fazendo curso de primeiros socorros, que não é obrigatório, não é um requisito, mas eu quis É um fazer. diferencial, né? Exatamente. E quando você tá nesse processo, tem algum curso pra aprender a lidar com crianças do jeito que a agência acha que é o padrão? Ou é Então. com a sua experiência? Eu acho que essa é a melhor parte. Enquanto você está no Brasil, você não tem nenhum curso nem nada, é só, assim, coisas burocráticas mesmo. As experiências você consegue você mesma com seus trabalhos voluntários e enfim. Mas, pelo menos com a minha agência e com as agências que eu conheço, quando você chega nos Estados Unidos, você, ao contrário do que muitos pensam, você não vai direto para casa da Host Family. Você fica primeiro em uma semana de treinamento. Normalmente Não, é isso que deixa muita gente tipo, nossa, não, é mesmo. Porém, sim, você chega. Eu vou falar da minha experiência. Eu cheguei em Nova York e aí eu fiquei num. É uma escola com dormitório, é muito americano, assim, coisa mais americana do mundo. É uma escola com dormitório, refeitório, auditório, todas essas Você chega a coisas. conhecer sua colega de quarto. Exatamente, e aí eu Aquele cheguei. sonho da faculdade. Você chega com as malinhas lá, vai pra uma salinha, e elas falam, ai, sejam bem-vindos, não sei o quê. Aqui tá o papel com a programação da semana, o número do seu quarto, blá, blá, blá. Aí você chega no seu quarto com a sua roommate. E aí essa semana é uma semana muito intensa, que você vai ter aula, curso, assim, das 7 da manhã até 5 da tarde. Porque é muito diferente, né? Você teve muitas experiências com as crianças do seu país, com a cultura do seu país. Mas você chega aqui, americanos, eles têm muita coisa que é normal pra eles e pra gente não. Então a gente não pode chegar lá e querer mudar tudo ou achar ruim. A gente tem que se adaptar à realidade deles. Então é uma semana ótima, foi assim, de longe a melhor semana aqui. Porque além de você estar estudando, mas você tá aprendendo uma coisa nova e conhecendo gente de todo lugar do mundo. Então, de todo lugar, da Europa inteira, da Austrália, tá tudo no mesmo lugar pelo mesmo motivo. Então, é muito divertido. E além disso, normalmente eles ainda te levam pra fazer um tour em Nova York no último dia de curso. Então, é realmente a melhor semana que a au pair vai ter nesse país. E foi aí que você fez já algumas amizades que você leva até hoje, não é? Sim, exatamente. Eu tinha. Tem um grupão no Facebook, chama Au Pair Grupão Brasil. Então, se você tem interesse de fazer o au pair um dia, você pode até entrar lá para você ter mais contato e tirar algumas dúvidas. E lá tinha as pessoas falando: alguém vai embarcar nessa data? E aí todo mundo se juntou, fez um grupo no WhatsApp. E nos encontramos no aeroporto antes de embarcar. E aí chegando lá também, a gente já tava todo mundo muito amigo. E